Olá, esse é o devocional número 2, nos passos do Cordeiro de Deus. João capítulo 1, verso 29, Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Semana da Páscoa judaica, de quarta a sexta-feira de manhã. Após Jesus ter sido recebido como um rei em Jerusalém e travar um firme confronto com os religiosos no templo, o Cordeiro de Deus volta para Betânia e lá é recebido na casa de Simão, o leproso, com a família de Lázaro. Nesta ocasião, Jesus foi ungido por Maria. João capítulo 12, versículo 3 diz que Maria pegou um frasco de um nardo puro e quebrou e derramou este nardo aos pés de Jesus e depois enxugou com os seus cabelos, e a casa se encheu de todo aquele perfume. Nós não sabemos exatamente como Maria adquiriu essa especiaria, que era cara, cerca de 1 ano de salário. Todavia, o coração de Maria revela plena gratidão ao seu Senhor, diferentemente de outros que estavam no mesmo ambiente, pelo qual ficaram indignados e dizendo que Maria não tinha feito boa ação. Marcos capítulo 14, versos 4 e 5 nos diz que alguns se indignaram fortemente contra Maria. Jesus, mais uma vez, sai de Betânia e volta a Jerusalém, e ele continua sua rotina de ensinar no templo, como diz Lucas, capítulo 23, verso 21. Ele ensinava no templo durante o dia e, ao final da tarde, voltava para o Monte das Oliveiras. Mas neste mesmo dia, enquanto Jesus ensinava no templo, o Cordeiro de Deus estava sendo ameaçado pelos líderes religiosos. Mateus capítulo 26, verso de 1 a 4, diz que Jesus, quando acabou de ensinar no templo, disse aos seus discípulos: como vocês sabem, daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem deve ser entregue e crucificado. Naquela ocasião, os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote Caifás para poder maquinar um plano para prender Jesus na traição e matá-lo. O grupo que queria o mal de Jesus não era apenas os líderes religiosos, mas entre os seus discípulos mais chegados, Jesus tinha um traidor. E o traidor é revelado na quinta-feira. Jesus começa este dia planejando celebrar a Páscoa com os seus discípulos. Marcos capítulo 14, verso 12, os discípulos perguntaram ao seu mestre: aonde vamos preparar a Páscoa? Era o 2º dia antes da festa dos pães asmos, e era o dia que costumava-se sacrificar o cordeiro pascual. Então, Jesus respondeu que eles deveriam ir à cidade e procurar um certo homem que lhe dissesse: o mestre diz, o meu tempo está próximo. Vou celebrar a Páscoa com os meus discípulos em sua casa. Foi nessa importante refeição, na celebração da Páscoa, que Jesus revelou o traidor. Mateus 26, verso 21, o texto nos diz: enquanto estava comendo, ele disse: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. João relata que quando Jesus revelou o traidor, o seu espírito se perturbou
João capítulo 13, verso 21. Perceba aqui os passos do Cordeiro de Deus. Amado por uns, odiado por outros, traído por aqueles que deveriam ser amigos chegados, mas não para por aí. João capítulo 13, verso 1 diz que pouco antes da festa da Páscoa, sabendo que Jesus havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus discípulos, amou-os até o fim. Após o jantar, Jesus cantou um hino e saiu. Já era noite. Ele e os discípulos, menos o traidor, foram para o Monte das Oliveiras, como lhe era de costume. Naqueles dias, em particular, Jesus foi para um jardim dentro do horto, chamado Getsêmani, que significa prensa das oliveiras. Neste jardim, Jesus pede aos seus discípulos que orem e vigiem junto com ele. Profundamente angustiado, o Cordeiro de Deus ora ao Pai, dizendo: Pai, se possível, passa de mim este cálice, esta hora. Mas em total obediência, ele mesmo completa a oração dizendo: não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade, ó Pai. Marcos capítulo 14, verso 40 diz que quando ele voltou da oração, encontrou os seus discípulos dormindo, isso por 3 vezes. A Bíblia diz que os seus olhos estavam pesados. O texto fala que eles não sabiam o que dizer. Por fim, o Cordeiro de Deus é traído e o sinal da traição é um beijo, levado amarrado, humilhado para a casa do sumo sacerdote. Começa então aquele que seria o julgamento mais injusto de todas as eras. Mas a cena que quero destacar não é essa, mas quando Pedro nega Jesus por 3 vezes, que havia sido predito pelo próprio Senhor. Isso já é próximo ao amanhecer da sexta-feira. Lucas capítulo 22, versos 60 e 61, quando Pedro nega Jesus pela 3ª vez, o texto diz que o Senhor, neste momento, vira-se e olha para Pedro. Então Pedro se lembrou das palavras que o Senhor tinha dito: antes que o galo cante, hoje você me negará. Os passos do Cordeiro de Deus, da 4ª à sexta-feira de manhã cedo, revela o coração dos homens. Alguns, com gratidão e adoração, reconhecem de todo o coração o Cordeiro de Deus, derramando o melhor de si para honrá-lo. Outros, com inveja, querem matá-lo covardemente, pegando ele na traição. Amigos mais chegados o entregam por 30 moedas de prata e o sinal é um beijo. Por favor, perceba os passos do Cordeiro de Deus. Os passos do Cordeiro que revela o que está dentro do coração. Onde você se encaixa? Qual é a sua relação com aquele que morreu em seu lugar? Você entrega o melhor para ele? Você só quer Jesus por interesse? Talvez você não tenha coragem de assumir que é um seguidor de Jesus. Nesta Páscoa, reflita sobre o relacionamento com o Cordeiro de Deus. Ele foi o sacrifício perfeito diante do Pai. Ele é o Cordeiro de Deus que provê a minha e a sua salvação. Ele amou os seus até o fim.
Entregue o seu coração totalmente por aquele que se fez servo e lavou os pés dos seus amigos, pés empoeirados, corações pecadores. Entregue a sua vida a Cristo, pois Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado de todo aquele que nele crê. Que Deus abençoe a sua vida e que o Cordeiro de Deus seja o centro da sua vontade.